Elas querem saber. Elas querem saber. Também. Vamos trazer para vocês, polêmico, esse deputado federal. Ele é polêmico. Ele é federal. Ele é polêmico. Federal. Não sei não. Inclusive na Avenida Paulista, o pessoal estava chamando ele de presidente da República. O senhor Raul, muito... Futuro presidente. Chamando ele de futuro presidente na Paulista, naquele panelaço. Panelaço o que é? Não, é manifestação. Manifestação, mas sem panela. A panela é só quando aparece a bonita. Não. O seu Raul, e ele é muito elegante, viu? E é simpático, elegante, é cantor. O filho também. Sabe cantar. É verdade. Meu amigo deputado federal polêmico. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Esse é o homem. Onde você vai? Peraí, fica aí. Nós não gostamos da mesma coisa? Gostamos. Mas sabe por quê? Essa coisa a gente concorda. Heterofobia. Essa coisa a gente concorda. Você viu, né? Viu? Algo em comum. Em relação à mulher, a gente concorda. Até o Leão Lobo queria vir aqui hoje. Por favor. Obrigado pela sua presença. Não podia ser uma cadeira azul pra mim, não? Você queria cor de rosa? Azul. Verde, amarelo. Curiosa. É vermelho, Jair, é verdade. grande deputado federal. Eu vi a sua reportagem com o Cabrini. Foi muito boa. Eu gostei, ele me deu um espaço bom. Muito bom. Para nós colocarmos a verdade, né, do que acontece nesse nosso mundo, especial o meu mundo político. Sei. Eu sou uma pessoa vitimizada quase o tempo todo, Sei. mas eu levo as minhas ideias para frente. Eu tenho imunidade para falar, não é para fazer o que alguns, infelizmente, muitos, vêm fazendo na política ultimamente. Jair Bolsonaro. Esse é italiano, Bolsonaro? Sim, tutti buona gente, minha família é 3/4 italiano e 1/4 alemão. Você é capitão ainda ou não? Eu cheguei até o posto de capitão do Exército. Do Exército, mas não mais. Não, eu parei, né, com 16 parou? anos de serviço e estou há 27 na política. Você é carioca? Eu sou paulista, me considero paulista? aqui... Eu sou nascido em Glicério, Glicério? lá no noroeste de São Paulo. no Meu pai, interior, de passagem, me registrou em Campinas e nós fomos morar no Vado Ribeira, especificamente Eldorado Glicério Paulista. que eu conheço aqui em São Paulo é a Baixada do o Glicério. é o bairro, E né? comigo o que acontece? A minha luta, Tami, sempre foi e será contra o material escolar para a garotada do ensino fundamental, ou seja, a partir de 5 anos de idade. Eu vejo com o Raul aqui do meu lado aqui, quanto programa de criança que ele faz aqui e lança de uma maneira muito saudável e salutar. O que hoje o material que chegaria em 2011 nas escolas, né, foi suspenso por Você está falando daquilo que ficou chamado como de kit kit gay. gay, exatamente, para criança a partir de 5 anos de idade. Eu tenho vídeos, etc, tudo sobre esse material do próprio MEC comigo, certos tipos de brincadeira que não são compatíveis para uma criança naquele momento. Então a minha briga foi contra esse material. O governo, na época, mandou recolher esse material. E agora está soltando a conta-gotas, que parece que é um projeto de poder, né? Mexer com a família e mexer com a cabeça das criancinhas a partir dessa idade. Não, entendi. Que eu sou um elemento, viu, Tânia? Você vai falar agora? Não. Que qualquer uma palavra errada, eu respondo dezenas de processos. Mas é verdade que você é contra a lei Maria da Penha? Nunca disse isso. Nunca, mas Eu é nunca o disse que, isso. é o que falam, Olha só, né? falam aí que eu sou a favor que mulher ganhe menos do que homem. Por quê? Eu dei uma entrevista no jornal Zero Hora, Porto Alegre, onde eu falei sobre salário de homens e mulheres baseado em estatística do IBGE. E no IBGE é claramente lá que a mulher ganha menos, um dos motivos, a jovem, pelo causa da licença gestante. E eu falei isso. E o jornal Zero Hora fez a matéria chamada Jair Bolsonaro, 2 pontos, defende que mulher ganha menos do que homem. É, A matéria saiu certa. Um absurdo A matéria isso. saiu correta embaixo do Zero jornalista Hora. escreve A isso, matéria- né? Mas eu sou um alvo compensador. Você falou no início do programa que eu estou sendo cogitado para ser candidato a presidente. É uma honra. Vamos elevar o nível do debate, né? Não vamos debater apenas Você Pronatec tem e o Bolsa direito Família. de se candidatar Tenho. a presidente, claro. No dia Explica. 1º de novembro de 2003, eu fui convidado por uma rede de televisão para falar sobre a redução da maioridade penal. Por quê? Uma menina chamada Liana Fredenbach, com seu namorado Felipe Café, foram surpreendidos por 5 marginais aqui na periferia de São Paulo, estava acampado.
No dia seguinte foi executado o garoto com um tiro na nuca e a Liana foi estuprada por 5 dias consecutivos e depois decapitada com uma faca cega. Eu lembro dessa história. 3 dias depois o crime foi desvendado. E eu fui chamado para discutir junto a essa rede de televisão a redução da maioridade penal, que é a proposta mais antiga. Deputado com mandato é minha. Já é outro E os meus assunto. argumentos são pesados. São pesados, tá ok? Ela não sabia, ela foi chamada para dizer o contrário. Contra a redução da maioridade penal. Ou seja, a deputada Maria do Rosário acha que o moleque, 17 anos, estupra por 5 dias e corta a cabeça de uma menina de 16, ele não sabe o que está fazendo. E estou vendo aqui muita menina de 16 anos de idade aqui. Pelo amor de Deus, um crime desse com qualquer ser humano. Não, eu concordo com isso, eu concordo. Quando ela perdeu a razão, primeiro ela falou que os meus posicionamentos estimulavam a violência. Até aqui ela me chamou de estuprador. Daí, eu como pai, como parlamentar, não posso me calar. Quem cala, consente. Não, mas você se arrependeu, mas tem que responder melhor, né? Olha, eu gostaria que Isso, ou perguntasse para ela por que ela me chamou de estuprador. Não, eu concordo com você. Então, por que você não Mas agora eu tô perguntou? perguntando Se ela pra se desculpar, você. primeiramente, eu me desculpo também. Não, mas Sem você não problema se... Só quero O senhor entender. tem que melhorar na qualidade das O que declarações. está em jogo para que aqui elas é não uma possam ser menina ser usadas. estuprada por 5 dias e o bandido ficar impune. Peraí. O senhor acha então que a gente resolve a guerra com guerra? Opa, você quer combater um crime lá no Morro de Janeiro Ele é com super flor, militarista. com flor, com beijinhos? Ó, tenho certeza que, se você quiser, eu arranjo junto com a Polícia Militar para você fazer uma incursão lá. Eu não como sou, você está aí. que eu não sou Você polícia. não tem como combater certas coisas com paz e amor. Por que o partido onde essa senhora pertence, né? Todos são contra a redução da maioridade penal. E olha só. O Jean Willis já estava em voga aqui, ele tem um projeto na Câmara Então, que permite, por exemplo... Então a homofobia pode ser lidada com heterofobia. Deixa eu falar, senão que eu um vou menino pular tudo aqui. menor de idade pode fazer a mudança de sexo, mas acha que ele não é responsável para responder por um crime de estupro. É isso que está em jogo. Deputado, tira uma dúvida. Eu concordo, concordo Nessa questão da também. redução da Concordo maioridade nesse penal. sentido. Não há um caminho intermediário no sentido de, sim, punir com a redução aquele crime que é de alta periculosidade. No caso, por exemplo, de um estupro seguido de um assassinato hediondo. E não qualificar da mesma forma o adolescente que, 16 anos de idade, pichou um muro e vai ter o mesmo tipo de pena. Aí ele não Como é que- picha. Não, Aí não, ele mas vai- são dois crimes e dois pesos e duas Nesse tipo de medidas. crime não vai para a cadeia. Até 8 anos, você viu o caso do mensalão, o pessoal vai para o semiaberto. Tá ok? Até 4 anos já fica em casa direto. Paga a cesta básica, que eu achei errado. Olha, a cadeia é um local, não é para recuperar ninguém, não. É para tirar aquele bandido da Mas sociedade. deveria Pra aquele ser, cara né? não estuprar mais. Eu prefiro, se eu fosse chefe do executivo Oi? um dia, Tami, tivesse que gastar dinheiro, eu prefiro gastar com escolas do que com cadeia. Mas só um minuto. Mas... Eu prefiro a cadeia cheia de bandido do que o cemitério Mas cheio de na sua inocente. opinião, Não, eu vi uma entrevista dele na imprensa, Na eu quero imprensa. saber se é verdade ou não, que ele preferia ver um filho morto do que um filho gay. Também, num dado momento de discussão, falei isso. Aí sim, uma Mas com resposta que eu base acho que no não quê? devia ter dado. Aí eu me Ah, muito penitencio, bem, reconheço. aí eu penitencio uma resposta tudo que bem. não deveria ter dado, Qual? apesar Qual? essa de ter preferir um filho filho morto. morto. Até porque pais me procuraram. Meu filho é isso. Tá ok? Não, E mas, hoje em dia, mas você Tami, pensava isso realmente, do seu coração? não pensava não, tá? Ela vai cuidar da vida dele, tá ok? Lógico que, desculpa, se Tami, eu não teria o arrependeu. prazer de Não, andar eu com ele por acho, aí. ó, No programa do Cabrini foi perguntado pro Jean Willis como tua mãe encarou o fato de você ser gay. A resposta dele, ela chorou. Não, Pô, a minha mãe a resposta ficou indignada no começo, até ela digerir. Porque eu acho que os pais criam um ideal pro que eles querem pros filhos dele. E às vezes a gente não corresponde àquilo Não, que é que é eles baseado no ideal imaginaram deles de felicidade, não Aí, seu aí ideal também de sempre felicidade. entra num ponto que eu acho que você vai concordar comigo. Acho que nós não podemos ver um vídeo na escola do nosso querido Anderson Silva brigando, escorrendo sangue do adversário para criança de 5, 6 anos de idade. Eu acho que não é válido isso. Então, no intervalo, vamos praticar, com toda certeza, vamos praticar o MMA. A questão de um vídeo onde o secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, disse, e eu tenho o vídeo nesse sentido, levamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Um dos pontos que eu peguei pesado, que eu tenho o vídeo. Eu não falo nada por ouvir dizer. Eu sou massacrado, tudo prove. Nada disso. Então você pode ver. Uma coisa é uma pessoa se despertar para aquilo, a família aí que administra aquele caso, que seja feliz, tá certo? Agora, se uma criança chegar em casa e for estimulada nesse sentido, como está sendo estimulada agora, pelo publicado no Diário Oficial da União, de março agora passado,
uma instrução normativa ali, tá? Onde publica na seção de direitos humanos que o menino, ele pode, ao se sentir, não interessa a idade, 5, 6, 7, 12, 15 anos, se ele se sentir mulher, ele pode frequentar o banheiro das meninas, o vestiário das meninas, ser chamado, está publicado no Diário Oficial da União, mas deixa eu... sem consentimento dos pais. Não, O que vai acontecer em escola? Tu não passa, é só rememorar um pouquinho. Na escola ali, a molecada fica metendo pilha em cima do outro. Ó, você hoje aí, ó, vai lá no banheiro das meninas. Ou então, malandrinho. Imagine você, pai, com a tua filha agora, sabendo que alguns marmanjos estão frequentando o banheiro da sua filha. Não, aí eu concordo com você que aí é uma questão de... Mas são outros assuntos. Né? Não, então, é uma questão de melhor instrução, né? Então, por exemplo, assim, ele simplesmente, eu me sinto mulher e vou frequentar agora o banheiro masculino. Não, tá o banheiro masculino. Está escrito bem claro no Diário Oficial da União, sem consentimento dos pais. Não, aí eu também não acho legal. E você agora joga para a lei das palmadas. Se um pai aqui der um tapa no bumbum do filho, não é para corrigir a questão de comportamento nesse tipo, não. Qualquer motivo. Em geral. Der uma bronca, esse pai pode ser condenado, tá? Tratamento psicológico. Que moral tem qualquer estado, não é esse não, qualquer estado dizer como você pai, você mãe, tem que educar o seu filho. Não é porque é uma exceção... Mas aí então o senhor acha que o problema está na educação do nosso país e aí vocês, deputados, têm que olha, ajudar? daria um excelente programa em televisão, nós irmos no currículo escolar da garotada do ensino fundamental. É tanta coisa ali que acaba não aprendendo nada. No meu entender, a educação na escola, além da nossa língua mãe, física, química, matemática e biologia. Aquilo que pode te transformar numa pessoa empreendedora, um pesquisador. Tá? A qualidade da e educação. nós alavancarmos esse país para o primeiro mundo, com as riquezas que Deus nos deu, que estão em especial na região amazônica, que as estamos perdendo pela indústria da demarcação de terra indígena. O que eu vejo no Brasil, pensando além do discurso LGBT aqui, é um projeto de governo de lançar briga de classes. É negro contra branco, nortista contra sulista, não, isso rico contra pobre, pai contra filho, homossexual contra heterossexual. Essa é uma política... Agora eu concordo com o senhor. Olha, inclusive, olha só, o governo, o partido de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, são radicalmente contra mim nessa questão aí. Agora, eles são apaixonados, tá, por regimes como o da Coreia do Norte, como o de Cuba, como o de Rússia. Não quero virar, e olha só, Venezuela. lá o homossexual no Irã é tratado com guindaste e uma corda. Mulheres, de meia dúzia. não, lógico. Nos países da África, o mais barato ali, Tami, começa com 3 anos de cadeia para o homossexual. Agora, você pode ver, eles pregam uma coisa aqui dentro e lá fora são completamente diferentes. Eu vou te dar uma resposta de um negro no caso do racismo, Morgan Freeman. O que ele falou quando ele foi questionado na questão de combater o racismo americano, que lá sim, se existe aqui, lá é muito maior. Ele falou, não tocando no assunto. Não falando no assunto. É a mesma coisa aqui. Quanto mais quando você quer impor esse tipo de comportamento para a garotada na escola, você deixa o pai furioso. Que o sonho, olha só, qual é o patrimônio do pobre? Do filho do pobre? Ele joga bola, esse é o Neymar. Quando ele chega em casa e vê, por estímulo da escola, ele está brincando com boneca, você acabou com essa família. Deputado, você é contra as cotas, então, de racismo? Radicalmente contra qualquer tipo de cota. Nós somos iguais. Você quer um exemplo claro? Exatamente. Quer um exemplo claro? Imagine 2 pessoas humildes, um cearense, um nordestino e um afrodescendente, porteiros num prédio. Entendi. O filho do porteiro nordestino tira 9, não entra na faculdade ou não é aprovado em concurso público. E o afrodescendente tira meia dúzia e entra. Você causou um problema entre os dois. E agora o que é pior, o concurso público também é 20% para afrodescendentes. Vamos supor 100 vagas. 100 vagas. 80 primeiros vão qualquer um, quem for aprovado. Os 20 restantes tem que ser afrodescendente. Ou seja, se ele for do centésimo, tricentésimo, milésimo, ele vai entrar. Vai deixar quantos brancos ou nordestinos fora disso? Você está estimulando o ódio entre nós, o racismo entre nós. Só um minutinho, falando ainda em negros, teve uma polêmica com o senhor e a Preta Gil, que ela falou que, imagine se seu filho casasse com uma negra. Você falou, Deus me livre, meu filho foi bem educado. Existe isso mesmo? Você não gosta? Olha só, eu acho que é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de falar sobre isso num programa depois do fato, né? Eu dei uma entrevista com um laptop para 2 funcionários humildes do programa CQC, tá ok? Foi feita a pergunta da Preta Gil, respondi no laptop, 40 dias depois foi ao ar. Até o Marcelo Tasso falou, quero crer que o deputado não entendeu a pergunta. Resumindo, fui orientado por todo mundo, pede desculpa, falei, não, porque eu entendi. Chegou o processo no Ministério Público. Mas qual foi a pergunta? Foi... Se meu filho, a pergunta que você
escuta na televisão. Você escuta era se meu filho relacionasse com negra. Você escuta na televisão. Mas a pergunta que estava no laptop era gay. Você está dizendo que fizeram montagem? 10 segundos. Por que foi feita a montagem? Agora está comprovada. O que acontece? Eu mantive, a pena minha era 8 anos de cadeia, não me desculpei e falei que entendi perfeitamente. Ministério Público, Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Em março do ano passado, para minha defesa, a fita bruta, como você vai ter esse programa aqui, Claro. guardada por algum tempo. Claro. A TV Bandeirantes, lógico, não a TV Bandeirantes, mas o programa CQC respondeu que a fita bruta foi, acredita-me, reutilizada. Ou seja, o senhor Marcelo Taz não ia fazer prova contra ele. Ele editou a matéria. Uma matéria como essa, com repercussão até fora do Brasil. Claro. Ele tem que guardar aquela fita em 7 E contra o senhor, cofre. né, com E certeza. ele pegou simplesmente, desculpa aqui o linguajar, na cara de pau, falta de caráter do senhor Marcelo Taz, ele responde que a fita foi reutilizada. Ou seja, eu tenho razão, eles, de maneira criminosa, mexeram com um assunto que eu sofri, Tami, eu sofri muito, Tami. Colega meu que não entendeu, ligou para mim, esculachou comigo, votei em você, não tem mais papo, etc. Agora, lamentavelmente, eu te agradeço aqui, pela primeira vez estou tendo a oportunidade de falar isso no programa. A explicado, a gente ficou o senhor feliz com a sua Rodrigo resposta. Janot mandou para o Supremo um pedido de arquivamento desse processo. E a gente Tem um fala, gente, assunto ele aí falou. que você foi contra, que você debateu contra a importação de banana do Equador, é isso? No dia 21 de março do ano passado, que é o dia do meu aniversário, inclusive. Parabéns. Né? Do Ayrton Senna, falecido Ayrton Senna, do Jair Rosa Pinto, ponta do Palmeiras, meu nome eu devo a ele, 21 de março. Publicou-se no Diário Oficial da União uma instrução normativa, onde o governo brasileiro autorizava a importação de bananas do Equador para o CEAGESP aqui em São Paulo. Olha, pelo que eu sei de geografia, o Equador não faz sequer fronteira com o Brasil, né? São 4 mil quilômetros em linha, 4 mil quilômetros em linha reta. Eu não sei como é que vai chegar de forma competitiva essa banana aqui. Aí vem a história conhecida como Foro de São Paulo, a grande república, né, sul-americana bolivariana. Cuidado com isso. E ali, você pode ver, além disso, temos pragas que existem ali naquela região mais do Equador, tá, ok? Por ser mais quente, com o moco da banana, um exemplo apenas, a cigatoca negra, e poderia, ao trazer para cá, contaminar aqui todo o Vale do Ribeira, que a única, basicamente, a economia do Vale do Ribeira chama-se banana. Tá? Santa Catarina uma parte, tá certo? Agora, com que intenção? Com que intenção? Pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Tirando emprego de gente aqui, se você plantar banana aqui do lado, aqui que eu vi aqui, ó, o local, dá banana em qualquer lugar. A gente não precisa importar banana. Né? O que viria nesse carregamento para cá, não sei. Mas alguém levava algum aí ou não? Não acho que não é nem por isso. Não é por isso. É caso Talvez Cuba, armas, Venezuela, droga. Equador. O Equador faz parte do Você vê São muitos Paulo. absurdos desse, como esse que você falou em Brasília, está acontecendo? Dá outros exemplos, então. Olha, exemplos não faltam, né? Numa ida agora da senhora presidente ao Equador, por coincidência, questão em 2 meses, né? Uma das coisas que foi negociado ali, encontro a Unasul, a grande maioria faz parte do Foro de São Paulo, é liberar o espaço aéreo para aeronaves aqui de toda a América do Sul. A outra, o que vai trazer na aeronave? De tudo, né? Olha, Sem a diferença de ainda, tudo né? pode vir para cá. Pode Além de sair drogas, voando por aqui por drogas, cima. hoje em dia você tem a lei do abate, não foi usada ainda. Eu fui favorável com mudança, conseguimos aprovar, tem a lei do abate. Você está num avião clandestino, se um jato nosso, né? Pode abater. Se encostar, tem os procedimentos, dado o momento você tem que descer, senão Se não estamos descer, autorizados. Num primeiro momento a lei punia, olha só, o piloto do avião que abatesse. Ué, qual é a responsabilidade do Estado? É a mesma coisa quando um policial militar em combate e acaba matando alguém. Coitados. Tem que judiação. passou agora a responsabilidade para o comandante da aeronáutica. Bandido é coitadinho. Do meu entender, tinha que ser da Presidência da República como chefe supremo das Forças Se ela deu a Armadas. ordem, né? A outra questão perigosíssima também, Raul, é a questão tratada nesse momento, é a criação de uma unidade sul-americana de eleições. Ou seja, descobriram que o voto eletrônico é a chave para a perpetuação para a perpetuação de mandatos. Isso não. Hoje em dia, o povo desconfia da urna eletrônica. Temos a emenda, E estamos muito. trabalhando. Desconfia cada vez mais. Tá Não, vendo? e não à O que- toa. o E que não à você- toa. Será? Deputado, 13%, é a mesma coisa que você faz- 56%. Deputado, até porque no mundo inteiro acho que ainda é papel e caneta. Não. Só aqui no Estados Brasil. E olha Países só, civilizados, a desenvolvidos. nossa tecnologia é de 1996. Nem a Argentina
senhora Cristina Kirch, né, para chamar de senhora apenas, adota isso. Ela usa o método, né, a tecnologia israelense, que é quase impossível de ser fraudada. A nossa está completamente aberta, está escancarada. Nossa, é a fanfarrona. Não podemos aceitar isso aí. Deputado. O voto em papel, que também tem problema, mas na nosso tipo de apuração, né? O que a gente defende é o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Você vê, é impresso o papel, Os você aperta o dois. botão, cai na urna e qualquer partido pode pedir uma Ter auditoria acesso. total ou parcial. Uma pergunta aqui. Esse negócio de você ter. Você saiu nessa passeata aí do povo, não? Eu estive no Rio de Janeiro. E aqui em São Inclusive, Paulo? uma jornalista do Jornal O Dia disse que eu fui vaiado. Eu desafiei todo mundo a mostrar um vídeo sendo vaiado no Rio de Janeiro. Não, Fui não, muito eu bem ouvi tratado. dizer que chamaram você de presidente. Aqui eu fui, Então. poxa, eu me senti no céu, tá? Então. Eu senti onde política está, no céu, tá certo? Fui, tirei. É Eu verdade cheguei isso aí? meio-dia, saí 7 da noite dali. Eu calculo aqui, fazendo as contas, mais de 800 fotografias. Ocupei, fui o único parlamentar a ocupar ali ó, o carro de som. Falei, fui aplaudido. Chamaram de presidente. Então, que chamaram de aqui. presidente. Você Para sonha fazer em justiça. ser, hein? Estava presente Deputado, também o deputado Major peraí, Olímpio e o meu filho, o Eduardo Bolsonaro, que está aqui também presente aqui. Também presente Mas o senhor é a nesse favor do momento. impeachment? Olha só, eu entrei com pedido de impeachment contra a senhora Dilma Rousseff, estudando com a minha assessoria a mesma peça que foi feita contra o senhor Fernando Collor de Mello. A nossa tem muito mais volume, muito mais substância. E digo mais, ela foi beneficiária do Petrolão, porque enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, todas as matérias de interesse da senhora Dilma Rousseff eram aprovadas dentro do Congresso. Ou seja, voto comprado. Com voto comprado não há democracia. E não podemos, por um projeto de poder, jogar na lona uma empresa como é a nossa Petrobras. Como seria o deputado Jair como presidente do Brasil? Sobre o presidente. Como seria? Não, olha só, eu fico chateado, talvez vocês todos também, quando assiste debates presidenciais como no ano passado, onde a tônica é Pronatec e Bolsa Família. O Bolsa Família tinha que ser até escondido. Que orgulho é você tirar a gente dessa situação através do estudo. É verdade. Agora você pode ver, o Brasil precisa de muitas coisas que não custa nada pra gente. Quer ver, quanto é a segurança? Por que vocês não podem ter a posse de uma arma para ter dentro de casa? É quase impossível você ter uma arma dentro de casa. É verdade. A posse, você sendo cidadã ou cidadão, tem que ter esse direito. Lídia A tem. legítima que os Lídia bandidos têm. tem. Que um gay, um homossexual é capaz de defender o seu país como militar? Ô, Tami, é o seguinte, quando você fala em militar, tem toda uma escala hierárquica do soldado, no caso do exército, até general de exército. O elemento tem que ter 45 anos de serviço para chegar a general de exército. Geralmente, o comandante é o espelho da tropa. Você está trabalhando mais do que com vidas, está trabalhando com a segurança do seu país, com a sua integridade territorial. Imagina a situação, com a nossa cultura, um coronel, um general chegar de mão dada com a sua esposa, um sargento ou um capitão. Você perdeu a disciplina, quebrou-se ali. Isso. Infelizmente, Mas é uma posso verdade. colocar uma coisa? Então, você não pode querer impor isso daí. Não. Eu adoro o exército como o senhor, acho que dá disciplina, uma série de coisas. O senhor é do exército, foi, e hoje é deputado, mas qual uma outra profissão que o senhor escolheria? Eu também sou formado em Educação Física, né? Fui o primeiro lugar do curso de Educação Física do Exército, em 1982. Sou apaixonado por essa área, apesar de nunca ter exercido a profissão nesse sentido. E hoje em dia quase não tem mercado de trabalho também, tá bem? Bastante concorrido. Eu digo uma coisa, eu não tenho muito amor pela carreira que no momento eu desempenho, legislar. Até porque a gente não vê um mínimo de disciplina dentro do nosso meio. Tá, okay? Eu acho que deveria haver um mínimo de disciplina nesse sentido aí. E você quase nada produz. Perguntaram agora há pouco aqui, não me cobraram. Que projeto você transformou em lei? Eu acho que mais importante também do que você aprovar uma lei é não deixar que uma péssima lei, um próximo projeto se transforme em lei. Então eu me orgulho pelo fato de ter essa imunidade para falar, para debater, não fujo de qualquer debate. Tanto é que quando ligam para mim, né, muitas vezes eu não falo qual é o tema. Eu vou para lá. Sem saber. Não tem problema Mas não. o senhor confunde um pouco a política com a religião? Né, Eu sou católico, tá ok? Eu respeito, inclusive essa questão do kit gay nas escolas, eu falava muito em cristão, evangélico, católico, até que eu levei um amigo meu, né, o Gilmar, que mora aqui em Registro, ligou para mim e falou: Bolsonaro, eu sou ateu. E penso da mesma maneira que você nessa questão do estímulo, tanto faz a cartilha gay como MMA. Condenaria da mesma maneira. E acabei de falar que interessa para a família brasileira. Uma família, quem já foi casado ou é casado, sabe que tem dificuldades também. Mas uma família bem estruturada é lucrativa para o Estado.
Porque um homem, uma mãe que não educa um filho, se ele entrar no mundo das drogas, por exemplo, olha quanto o Estado vai ter que gastar com essa pessoa. Hoje nós temos Destrói a família. Nós temos hoje em dia 600 mil presos no Brasil. Custa 4 mil reais por mês cada um. Olha a despesa que você tem. Muitas vezes de família estruturada. E eu defenderia como candidato uma política de planejamento familiar, para dar para a mulher que muitas vezes me procura e está fazendo um filho no hospital para fazer uma laqueadura e não consegue. Porque os homens não fazem, viu? São machistas, acho que vai ficar aí... Ele vai ficar broxa. Eu li uma entrevista da sua mãe, ela declarou que quando o senhor era criança, o senhor não falava besteira. Eu quero saber, mudou alguma coisa? Meus parabéns pela pergunta. Minha mãe acabou de fazer 88 anos de idade. Desculpa até falar, ela tem problemas que muita gente com essa idade já tem. Um esquecimento, ela não me chama pelo nome, troca nomes, etc. A senhora Olinda Bonturi Bolsonaro. Eu li toda a entrevista. Ele deu a entrevista, minha mãe deu a entrevista junto com um irmão meu, que não tem a malícia que eu tenho, tá ok? E a primeira pergunta foi essa. O Jair Bolsonaro era de falar besteira, minha mãe falou, não é de falar besteira. Essa foi a chamada. Covardia que fizeram com a minha mãe. Dá a entender que agora eu falo besteira com uma senhora que tem Alzheimer. Por que tá o senhor okay? deixou ela dar entrevista olha só, estava com meu irmão e eu acreditei num jornalista também septuagenário que fosse falar alguma coisa da minha vida. Covardia que a revista Crescer fez com a minha mãe. Uma covardia com uma senhora de 88 anos de idade. Se você vê conversar com ela... E foi um heterossexual que entrevistou ela, não eu não foi? sei, não tem nada a ver. A gente tem que verificar isso. Bem, última sua, Val. A minha é leve. Eu quero saber qual é o sonho do deputado agora, o que ele tem em mente, qual é o maior sonho dele para nosso Brasil. Olha, eu sonho que com essa garotada que está aqui, continue com liberdade e com democracia. Se nós analisarmos como a legislação brasileira está sendo feita, inclusive, se você tem apartamento, você pensa que tem apartamento. É só vocês lerem a emenda constitucional 81, promulgada no ano passado. O IPTU está muito caro, inclusive. A emenda constitucional 81 foi promulgada no ano passado, ou seja, o trabalho escravo. E ali entendido também a nova escravidão, pena para você. Expropriação do seu apartamento, da sua casa, da sua fazenda ou da sua empresa de transporte, cujo motorista dirigiu por mais de 4 horas. Então o que acontece? Isso são questões comunista. Você pode ver, gente, a cúpula da esquerda do Brasil nosso, você não encontra nenhum agricultor, comerciante, industrial, só tem gente que vem do movimento sindical ou da ociosidade. Eles detestam a propriedade privada. Detestam a propriedade privada. E por isso que eles não têm amor a ela, porque nunca trabalharam. E como você pode ver, há pouco tempo o Chaves Vivo pegou um campo de golfe e transformou em unidade habitacional. O povão bateu palma. Em São Paulo agora, o prefeito quer fazer a mesma coisa com o campo de Marte aqui. Isso aí é populismo. O populismo é o último degrau para o comunismo. Como você vai para Angra? Tá louco? Meu medo não tão para Angra, não tem jeito. Chega! Deputado. Dava mais um debate, mas tudo bem. Quero agradecer a atenção do deputado. E... Não rolou o selinho, mas não deu abraço. Eu acho até que nós já temos aqui Não tem selinho, não. Sem selinho. Eu só não vou dar um selinho no deputado que minha mulher não permite. Ele pode ser curado. Quero agradecer